Olá, meu nome é Marlon Augusto Goulart, sou aluno de graduação em Engenharia Elétrica na Universidade Estadual de Maringá e hoje irei apresentar um pouco sobre o trabalho intitulado Sistema de Controle de Nível de Dois Tanques utilizando o Arduino e a linguagem Python, o qual desenvolvi em conjunto com a professora doutora Camila de Brito Miranda e o professor doutor Cid Marcos Gonçalves Andrade, que foram meus orientadores desse projeto de iniciação científica na UEM. Iniciando com uma breve introdução, o controle de sistemas é uma área da engenharia de extrema importância quando consideramos, por exemplo, as necessidades atuais por sistemas automatizados que possam atender às demandas da indústria e da sociedade. E, assim como qualquer área da engenharia, é importante que para os estudos de controle nas universidades se associem as teorias vistas em salas com atividades práticas que tragam um pouco da visão ao estudante das possibilidades de implementação quando da atuação no meio profissional. E, no entanto, muitas universidades têm dificuldades na implantação de atividades laboratoriais de controle, onde muitas acabam recorrendo unicamente a atividades de simulação, que, apesar de também serem importantes, não substituem os aspectos de trabalho prático com plantas físicas completamente. Com isso, é importante se buscar formas alternativas de implementar sistemas práticos que possam tornar a implementação mais acessível nesses casos. Disso, os objetivos do sistema são desenvolver um controlador PID, utilizando o Arduino, que é um microcontrolador acessível e que apresenta diversos recursos para facilitar na didática e uso dos sistemas. Também integrar o controlador a uma planta física composta por dois tanques dispostos em série e sem interação. Essa planta havia sido previamente desenvolvida pelo acadêmico Jair Sertório, também na UEM, assim como utilizar-se dos recursos da linguagem Python para o estudo e análise dos resultados obtidos na atuação do controlador. Aqui vamos falar um pouco sobre os materiais e metodologias utilizadas no, no desenvolvimento do projeto. Temos aqui uma figura ilustrativa desenvolvida na plataforma digital Autodesk Tinkercad, apenas para representar os principais elementos do sistema e o interfaceamento entre eles. Nem tudo está aqui representado, mas isso dá uma visão geral dos principais componentes e do fluxo de informações no sistema. Como foi feito no Tinkercad, só uma ressalva é que ficamos limitados aos componentes específicos lá disponíveis, mas irei citando, conforme eu for apresentando os componentes, cada um dos componentes, os modelos em particular que utilizamos no projeto em si. Aqui temos o Arduino, que é o elemento principal de controle e que faz o processamento dos dados de entrada e feedback, e gera um sinal de atuação. Ele está conectado a dois sensores que não estão aqui representados diretamente, mas estão representados por esses sinais que entram aqui nessas portas analógicas. Os sensores são de pressão XGZP 040dB1R, cada um capturando o valor de pressão em um dos tanques e enviando ao Arduino. Então, S1 representando o sinal que representa o valor da pressão no tanque superior e S2 no inferior. De modo que o Arduino ele recebe esse valor de pressão e aí converte a pressão no nível de altura da coluna de água do tanque num determinado instante, já que a pressão e a altura no tanque estão relacionados pelas relações hidrostáticas. Disso, o Arduino calcula o erro e pode gerar o sinal de atuação através do algoritmo PID. Esse sinal de atuação ele é proporcional a ele gera um PWM proporcional ao mesmo, né? E o PWM ele controla a vazão da bomba. Aqui a bomba está representada, é uma bomba de 12 volts, ela está representada por esse motor DC, que era o componente disponível lá no Tinkercad, que mais se assemelhava para representar aqui no esquemático. E essa bomba ela é alimentada e controlada por esse conjunto aqui. O Arduino fornece o sinal PWM ao optocoplador e o opto, que é um 4N27, aqui está o 35, mas é o 27 que a gente usou na planta, ele no caso isola então eletricamente os dois lados, o lado do Arduino, que é alimentado separadamente do restante. E a bomba aqui é alimentada por essa fonte de 12 volts, assim como o restante do sistema aqui agregado na planta. E no caso, o opt, então, ele alimenta o gate do MOSFET e com isso o MOSFET, né, com o controle lá do dreno, a gente faz o controle em si da velocidade do motor da bomba, que por consequência altera a saída, a vazão
a vazão, né, que vai alterar, então, lá no tanque, o nível de água em cada instante. Avançando aqui, então. Nós temos aqui os resultados, já como um resultado, o sistema, então, obtido, o sistema resultante. Então, a gente fornece um set point, um valor desejado no nível de água ao Arduino. O Arduino também recebe o nível, em um determinado momento, o nível atual da água por conta da leitura do sensor de pressão, e ele usa isso para calcular o erro entre esses dois. Esse erro é utilizado, né, através dessa fórmula aqui que está codificada no Arduino, só que no formato de baixo aqui, esse é o formato no tempo contínuo, no caso no tempo contínuo, né? Mas a equação ela foi discretizada e gera-se essa função aqui, u de k, que é o sinal de atuação em função de um contador k, discretizado por conta da natureza digital do Arduino. Esse u de k ele fica em função também dessas variáveis aqui, desses parâmetros K0, K1 e K2, que são relacionados, por essas equações aqui, estão relacionados às constantes Kp, Ki e Kd e ao ΔT, que é o tempo de amostragem. Então, desse sinal gerado, se pega e gera um PWM correspondente, né, proporcional ao sinal de atuação num determinado instante, que aí controla o atuador. O PWM, então, ele controla a vazão da bomba e essa vazão vai alterando o nível de água em cada instante, que vai sendo continuamente retroalimentado no sistema, né, durante os períodos de amostragem, para ir se gerando uma resposta, uma saída do sistema cada vez mais próxima do nível de água desejado no tanque. Bom, e aí aqui temos como resultado um exemplo aqui, né? Um dos resultados que é para a atuação do controlador no sistema físico para os parâmetros de entrada. O set point igual a 5 centímetros, a frequência de amostragem de 10 Hz, que então caracteriza, né, um intervalo de amostragem de 100 milissegundos, e Kp, Ki e Kd igual a 27, 2 e 0. 0 no KD, porque a gente decidiu zerar, então, no caso, está implementado de fato um controlador PI. No algoritmo tem implementação completa para o PID, mas para o nosso sistema a gente manteve só PI por conta de erros encontrados com o KD. Gerava uma saída de sistema com muitos erros e, portanto, a gente eliminou o componente derivativo. Kp e Ki foram definidos a partir de um método prático de sintonia, onde se repetia iterações experimentais e ia se verificando os melhores valores para ir se adaptando e adequando os valores de Kp e Kd, Kp e Ki dessa forma. E aí, disso, nós temos alguns resultados aqui também, que os resultados em si foram satisfatórios o suficiente, apesar das limitações, a gente obteve um controlador que consegue levar o sistema a oscilar próximo do valor esperado. Uma das limitações foi o sensor de pressão, que apresentou precisão relativamente baixa e um sinal relativamente ruidoso. E um outro fator limitante foi a bomba de água, que apenas respondia a potências fornecidas superiores a 80% do valor da sua potência máxima, o que deixava pouca margem de flexibilidade para variação da vazão, e assim uma baixa granularidade no processo de controle na atuação. E por conclusão, nós temos que, apesar das limitações, o projeto apresentou resultados satisfatórios, com um sistema que permite realizar o controle da planta trabalhada e que foi idealizado com elementos acessíveis, de baixo custo e com recursos didáticos, como desejado na idealização do processo, do projeto em si. O Arduino e o Python se mostraram de extrema importância por apresentarem uma gama de recursos disponíveis e materiais que podem auxiliar na implementação e didática dos mais variados elementos, assim como se provarem acessíveis. Também, as práticas permitiram compreender melhor o funcionamento e aplicação de do controle, dando uma ideia de como os conhecimentos trabalhados em sala de aula podem ser implementados quando da atuação profissional. E os distintos elementos limitantes encontrados
no trabalho seriam algo interessante de se trabalhar em busca de melhorias num projeto futuro, para melhorar a eficiência e qualidade do sistema para implementação nos laboratórios da disciplina de controle. Por fim, aqui as referências, a referência utilizada na apresentação, e eu gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar o trabalho, a organização do evento, e muito obrigado pela atenção.